negócio manda. Não, só pega a sua malinha e vai. Uniformidade climática. Isso é um pouquinho, isso não é o planeta, isso é um outro planeta. Isso é um pouquinho do que nós estudamos e conhecemos do planeta Terra. Muitas ideias têm surgido, uma delas, que eu menciono bastante do aspecto geográfico, é a ideia da Pangeia. A Bíblia trata dessa ideia da Pangeia no primeiro livro. Essa ideia da Pangeia foi uma ideia sugerida no comecinho do século passado. Dá para ter uma ideia como as coisas rolam, né? Toda essa ideia, Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10, quando Deus diz: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. Nós vamos ver um pouquinho, depois quando tratarmos das águas do dilúvio, que os oceanos primitivos, eles tinham uma salinidade muito menor do que a salinidade que a gente encontra no mar hoje. Ou seja, a água não era tão salgada assim, era mais agradável, uma quantidade de sal muito melhor, assim. O sal do oceano está meio destemperado agora, né? Está meio salgado a coisa. Antes era assim, meio medicinal o negócio, que a gente vai poder dar uma olhadinha. Então, sobre a Pangeia. Só para terminarmos a respeito da vida de Noé, quem foi ele? Ele foi o 10º depois de Adão. Nasceu no ano 1056 da criação, morreu no ano 2006 da criação, depois da criação. Praticamente Abraão tinha 58 anos de idade quando Noé faleceu. Já pensou que legal? Se Noé quiser saber direitinho como é que foi o negócio do dilúvio, era simplesmente fazer o quê? Abraão, era só ir lá e conversar com Noé. Noé chegando para Abraão, falando: Abraão, hein? Paizão da fé, né? Bom, ele ainda não era, tinha muita coisa, muito chão para rolar para ele chegar lá, mas Abraão e Noé foram contemporâneos. Outra que é interessante, Noé viveu 950 anos. Ele viu até a 10ª geração de seus filhos. E se você pegar na genealogia, Noé foi no enterro de alguns dos seus tataranetos. Já imaginou? Está lá o Noé falando: realmente, ele teve uma vida curta, morreu só com 360 anos, coitado. Tão novo. Bem interessante no contexto da Bíblia. O pai de Noé foi Lameque. O avô de Noé foi um dos homens que mais viveu nas Escrituras, chamado Matusalém. É muito interessante porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e a profissão dele era fazendeiro. Eu gostaria de terminar dando algo para vocês pensarem com respeito a uma vida de vitória que está relacionado justamente com aquilo que o Eros nos falou. Pensa na vida de José e pensa na vida de Noé. A Bíblia nos diz que Lameque, que era o pai de Noé, depois que Noé nasceu, Lameque ainda teve filhos e filhas. Isso significa que Noé tinha irmãos e irmãs. O pai de Lameque, que foi o avô de Noé, se chamava Matusalém. E a Bíblia nos diz que Matusalém, depois que ele teve Lameque, ele ainda teve filhos e filhas. Significa que Noé teve tios e tias. Provavelmente Noé teve sobrinhos e sobrinhas, primos e primas, e todo esse pessoal fazia parte da história de Noé. Juntando José com Noé ficou Joé, então dá para perceber o que aconteceu aí. Mas fazia parte da história de Noé. Olha que interessante, o avô de Noé, Matusalém, morreu no ano do dilúvio. É só fazer os cálculos na genealogia. De avô, avó, tio, tia, irmão, irmã, primo, prima, sobrinho, sobrinha. Qual deles entrou na arca? Ninguém. Nem a família de Noé acreditava na mensagem dele. Dá para ter uma ideia do tamanho da vida de vitória desse homem? Ele ousou desafiar não somente um mundo com mais de 2 bilhões de habitantes, como uma família que dizia: você está louco. Porque se eles acreditassem, eles teriam trabalhado juntos, estariam dentro da arca. Mas só Noé e a sua família entrou na arca. Ninguém mais. Existe um preço para uma vida de vitória, sem dúvida.
De vez em quando todo mundo vai chegar para você e falar assim: você está nadando contra a correnteza. Noé nadou contra a correnteza o tempo todo, até dentro da arca. Mas foi uma vida de vitória. E daí a gente vai poder estudar um pouquinho mais a respeito dele, sobre o dilúvio, e entender por que ele teve uma vida de vitória. O que fez com que ele acreditasse em Deus, cresce em Deus. Como a Bíblia propriamente nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, dizendo que Noé, ele viu coisas que não eram visíveis na sua época, mas creu. E por ter crido, ele fez exatamente aquilo que Deus tinha proposto para ele. Uma vida de vitória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos tão gratos porque o Senhor nos dá exemplos tão grandes na Tua Palavra, de homens que desafiaram toda a humanidade, todo um estilo de vida, e que ao mesmo tempo não se curvaram às pressões das suas famílias. Pressões estas não por serem boas, mas por serem ruins. Pais, tios, avós, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, que praticamente não acreditavam na proposta, uma grande proposta. Hoje o Senhor nos chama para a salvação. Aquilo que Noé mostrou de uma forma tão bonita através da arca, sendo salvos de uma grande destruição. Hoje o Senhor também nos salva de uma grande destruição, através do crer no Senhor Jesus, através de uma vida limpa, santa, uma vida correta, uma vida de princípios, baseada na Tua Palavra. Somos tão gratos porque Noé é um grande incentivo para nós, que vivemos num mundo onde parece que todas as coisas vão contra aquilo que a gente crê. Parece que tudo aquilo que a gente acha que deve ser feito, o mundo diz que é exatamente o contrário. Até aqueles mais próximos da nossa própria vida, muitas vezes interpretam as coisas assim. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como foi Noé, a desafiarmos a esse mundo, para que um dia eles possam ver que o Senhor, só o Senhor, é o grande Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da Tua vontade, e que aquilo que o Senhor disse, sem a menor sombra de dúvidas, vai acontecer. Nós oramos assim, pedindo as Tuas bênçãos nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.